Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí à terceira rodada dessa final do torneio de candidatos que está sendo jogado entre Bobby Fischer e Tigran Petrosyan no ano de 1971 em Buenos Aires. E aqui a gente teve então na primeira rodada uma vitória do Fischer, na segunda rodada uma vitória do Petrosyan e a gente vai ver essa terceira rodada Fischer de brancas e ele abre aqui com o peão do rei E4 como sempre. E aqui o Petrosyan joga E6, a defesa francesa. Olha aí, jogadores de francesa. Olha os críticos aí de defesa francesa, né? Será que é possível alguém jogar uma defesa francesa e se sair bem contra o Bobby Fischer? Né? Eu acho a defesa francesa uma arma poderosa para as negras. Pessoalmente eu tenho dificuldade de jogar contra a defesa francesa. Olha a dica aí. Né? Mas é uma defesa bem criticada também. Muita gente fala, não, francesa é por isso que perdeu, jogou francesa, né? Será? Que o Petrosyan corajoso joga então a defesa francesa contra o Bobby Fischer. A partida segue contra D4, D5, cavalo C3 aqui pelo Bobby Fischer, cavalo em F6 pelo Petrosyan e bispo G5, a variante clássica aqui da defesa francesa. D por E4, cavalo por E4 e agora bispo em E7. Bispo por F6, G por F6, o Bobby Fischer abdica aí do par de bispos para tentar dar uma zoada aí nos peões do Petrosyan. G3, esse lance é esperto, né? Porque, enfim, as pretas poderão atacar depois na coluna G, esse lance já previne isso e também prepara para desenvolver o bispo de casas claras. F5 foi jogado, cavalo C3 e agora bispo em F6. Esse bispo vai ficar cobrindo as deficiências aqui das casas escuras. Cavalo de G em E2, cavalo C6, D5 aqui, o Bobby Fischer faz esse avanço imediatamente aí no centro, E por D5, cavalo por D5, entregando aqui o peão de B2, olha o que o Bobby Fischer está fazendo, bispo por B2 e agora bispo G2 pelo Bobby Fischer, cuidado, o Bobby Fischer, é óbvio que ele viu que ele entregou um peão e que agora está caindo a torre, né? Ele não está fazendo isso à toa. O Petrosyan sabe disso e faz rock. Rafael, por quê? Por que não captura essa torre? Né? Vamos tentar entender. Aqui se o Petrosyan tivesse capturado a torre, o problema é que depois de dama por A1, as brancas têm um domínio muito forte das casas escuras e o rei não vai ter muita proteção, o rei das negras. Então esse cavalo aqui em D5 muito bem protegido aqui pelo bispo, atacando casas escuras e a dama também atacando essa diagonal de casas escuras, as negras vão ter muitos problemas e com certeza é compensação suficiente aqui pela troca, né? Então, por exemplo, depois de roque aqui, cavalo em F6 cheque e rei H8, eu acho que nenhum jogador gostaria de estar na pele das negras aqui com esse rei praticamente sufocado aqui na posição, sempre na mira da dama. Isso psicologicamente falando já é devastador, né? Mas posicionalmente falando e mesmo em termos aí, né, lógicos, além da questão psicológica, também é muito bom um cavalo na cesta horizontal, dizem que vale como uma torre, né? Aí tem a questão dos valores dinâmicos das peças. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, na Academia Xadrez Brasil tem cursos aí sobre todos esses temas, tá bom? xadrezbrasil.com.br. Mas aqui um cavalo na cesta é dito que ele vale, em geral, tem a força de uma torre. Então essa posição seria muito forte para as brancas, seria muito difícil continuar jogando assim com as negras. O Petrosyan sabe disso, por isso que ele aqui não captura a torre e simplesmente aí vai para o lance roque. A partida segue com o roque e agora bispo em H8. Esse é um lance bem do estilo Petrosyan, né? Ele quando um recuo, ele não recua para G7 não, ele já solta aqui logo em H8, colocando aí, talvez ele esteja reservando a casa de G7 para alguma outra peça. A partida segue com cavalo de E em F4 e agora cavalo em E5. Dama em H5, o Bobby Fischer vai direcionando todas as peças aí para a ala do rei, só que ele está jogando contra um jogador que também tem uma virtude da defesa muito forte, que é o Petrosyan. O Petrosyan segue com cavalo em G6, direcionando também as peças para a ala do rei. Torre de A em D1 e agora C6, olha só a arte da defesa, né? Petrosyan não se incomoda aqui com o fato da dama estar na mesma coluna que a torre e expulsa logo esse cavalo daí. O cavalo vai para E3, continua na ala do rei e agora a dama vem em segurança aqui para a casa de F6. Rei em H1 e agora bispo em G7. Bispo H3, atacando o peão de F5 e agora cavalo aqui em E7. Veja como o Petrosyan
né, vai se segurando aí na posição. Agora o bispo, o cavalo e a dama estão protegendo aqui o peão de F5. Torre D3, uma subida perigosa aqui de torre do Bobby Fischer. A partida continua com o bispo em E6. Olha só que lance importante aqui do Petrosyan, conectando as torres para brigar pela coluna D. Torre de F em D1, então aqui o Bobby Fischer dominando a coluna D por enquanto. E bispo em H6, mais um lance preciso aqui do Petrosyan, tentando eliminar algumas peças aí do Bobby Fischer. Torre D4, bispo por F4, aqui é aquele princípio, né? Quando você está sendo esmagado, quando você está sendo ficando mais restrito, você deve trocar as peças, você elimina assim a força do seu adversário. Torre por F4 e agora a torre de A em D8. O Petrosyan vai seguindo esse princípio e vai forçando aí algumas trocas. Torre por D8, bispo por F5, cavalo por F5, cavalo por F5, parece que as brancas ganham um peão aqui nessa linha, mas agora, na verdade, as brancas recuperaram, né, o peão aqui. O Bobby Fischer tinha gambitado o peão lá em B2, lembra que ele recuperou o peão, mas o Petrosyan agora coloca pressão na posição, torre D5, o cavalo está atacado várias vezes e está cravado, né? A partida segue com G4, agora bispo por F5, G por F5 e a gente tem esse final, então, 5 peões para cada lado, torre, né, e dama para cada lado, os reis relativamente expostos. O Petrosyan segue aqui com H6, essa ideia é bastante interessante do lance H6. Ele dá a casa de H7 para o rei e prepara a dama G5 para forçar aí a troca de damas. A partida segue com H3, rei em H7 seguindo com o plano e agora não dava para jogar aqui imediatamente dama G5 para as trocas por conta de torre G4, né? Então rei H7 primeiro e dama em E2 agora. Dama em E5 propondo as trocas, dama em H5, olha que lance legal aqui do Fischer, deixando a torre. Aqui o Petrosyan não captura essa torre e faz simplesmente o lance dama em F6, protegendo aqui o peão de F7, né? Aqui o ponto todo é que se captura, se o Petrosyan tivesse capturado aqui em F4, não foi lance jogado, aqui o Bobby Fischer tem empate perpétuo, né? Empate por cheque perpétuo, depois de dama por F7, rei H8, dama F8 cheque, rei H7, dama F7, não tem como escapar aí desse cheque perpétuo. Também não existe ideia de ataque aqui, hein? Jogar rei H8, agora eu vou fazer checkmate aqui, vou jogar um F6, não vai fazer isso, aqui quem tá levando checkmate são as brancas, né? A ideia realmente era o perpétuo. Aqui vai levar checkmate aqui em poucos lances, né? A torre agora entregaria checkmate. Então a ideia realmente de dama aqui em H5 pelo Bobby Fischer é entregar a torre por uma sequência de cheque perpétuo. O Petrosyan prefere jogar aqui com dama em F6, a partida segue com dama em E2 e agora a torre E5 atacando a dama. Dama vem para D3, torre D5 e depois de dama em E2 vai ficar repetindo lance. Ambos os jogadores aí concordam no empate. Olha só, esse match não está como os outros, hein? Bobby Fischer contra Taimanov 6-0, Bobby Fischer contra Bent Larsen 6-0, Bobby Fischer contra Petrosyan ganhou a primeira, perdeu a segunda e empatou a terceira. O match está bem disputado. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, olha só. 96,3% de precisão para o Fischer, 97,2% de precisão Petrosyan. 17 aí dos lances do Fischer foram os melhores, 18 Petrosyan, 2 excelentes para cada um, 8 bons para o Fischer, 5 para o Petrosyan, 6 lances aí de livro. E olha só, o Fischer não fez nenhuma imprecisão, apenas um erro. E o Petrosyan, uma imprecisão e um erro, né? Então por que a precisão do Petrosyan tá melhor que a do Fischer se ele teve parece que ele teve mais, olha só, além de um erro ele teve uma imprecisão também. É que o que conta muito também são esses lances, os melhores lances, né? Então a engine tem, cada fator desse vai puxando aí a pontuação, né? Então a gente teve aí uma partida bem precisa dos dois lados, né? Com alguns, se a gente olhar aqui no gráfico, né? O Bobby Fischer em algum momento fez o lance errado ali, que foi torre por D8, na verdade. Aqui o computador considera que, como o Bobby Fischer estava atacando, ele deveria recusar aqui a troca das torres e jogar um lance como torre B1 com um tempo aqui sobre o peão e continuar o ataque para cima de F5, tá? O computador considera que esse foi o erro do Fischer e o erro do Petrosyan. A máquina considera aqui, olha só, pelo gráfico, né? A gente vê que aqui no finalzinho, esse lance torre D5 que vai para o empate, né? O computador prefere que as pretas continuem tentando com essa maioria de 3 contra 2, com lance B5 e tudo mais,
mas os estudos mostram que realmente esse final aqui tem totais tendências de empate, apesar aí de parecer que a estrutura de peões das negras está melhor e tudo mais, mas é muita peça pesada no tabuleiro, rei exposto e tudo mais. A tendência realmente é de empate, tá? Mas o computador considera esse lance aqui como um erro. Na verdade, segundo os grandes mestres, não há nada de errado com esse lance e o empate realmente é a coisa sábia nessa posição, é a coisa concreta aí nessa posição, tá bom? A gente segue aí então com esse match fantástico da final do torneio de candidatos de 1971 entre Bobby Fischer e Tigran Petrosyan. Até o momento, 3 rodadas, 1,5 ponto para cada um, o match está empatado e a gente segue firme na nossa playlist, tá bom? Por enquanto é isso, muito obrigado pessoal pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!